Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, verso 23. Mateus 8, 23. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler no verso a partir do 23. Amém? Então vamos ler. Nem precisei pedir para acender todas as luzes, o pessoal está muito esperto. Diz o seguinte: então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai, nós queremos a sua palavra e caminhar debaixo da autoridade dela, em nome de Jesus. Fala conosco então, Pai. Amém. O Evangelho de Mateus é um dos livros da Bíblia que deixa mais claro e melhor explora o tema da autoridade. A gente ouve muito falar sobre autoridade e a gente gosta de admirar quem tem autoridade. Pessoas que realmente você sente nelas que elas carregam uma autoridade espiritual. E o Evangelho de Mateus é como um livro que desmistifica como andar em níveis maiores de autoridade. E de forma simples, a forma mais prática de você caminhar debaixo de uma autoridade é você se submeter a uma autoridade, mas principalmente você ter ciência da fonte da sua autoridade. Por exemplo, um advogado, ele consegue vencer um caso a partir do conhecimento das legislações e das jurisprudências. Um juiz julga corretamente baseado no amplo conhecimento da lei e na sabedoria em conectar os princípios das leis. Então, da onde vem a autoridade de um homem e de uma mulher de Deus? Da onde vem a autoridade espiritual? Porque o texto aqui é um texto onde Jesus está repreendendo os seus discípulos. Porque os discípulos chegaram a temer diante da tempestade pelas suas próprias vidas. Então Jesus os critica a sua incredulidade, critica a sua falta de fé. E se tem uma coisa que Jesus critica na Bíblia, é falta de fé. E se tem uma coisa que Deus elogia na Bíblia, é a fé. Hebreus capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Posso falar em termos mais populares? A falta de fé desagrada a Deus. Se tem algo que mexe negativamente com o humor de Deus, são expressões de incredulidade. Pastor, onde está isso? Em Jesus. Aqui nesse texto fica evidente como a incredulidade dos discípulos abalou o seu humor.
O texto deixa evidente que Jesus, quando acorda, ele fica mal-humorado em relação àquela postura dos seus discípulos. Você vai perceber isso também quando Jesus vai expulsar aquele demônio, daquele endemoniado que estava mudo por culpa do demônio. As pessoas chegam para Jesus: Jesus, por favor, liberte esse homem, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar esse espírito imundo desse homem. Então Jesus, ele toma ali ele quebra um princípio de liderança, mas na verdade é o princípio de liderança que não entendeu, porque Jesus está sempre certo, não é verdade? Mas ele quebra um princípio de liderança, ele repreende os seus discípulos publicamente. Ele repreende publicamente seus discípulos, e ele repreende de uma forma até mesmo assim, constrangedora. Ele olha para eles e fala assim: geração incrédula. E ele ainda fala assim: até quando eu terei que suportá-los? Até quando eu terei que suportar vocês, por tamanha incredulidade, por não conseguirem exercer uma autoridade que expulsasse esse demônio? Depois eu volto nessa história com você. Ao mesmo tempo, em Lucas capítulo 10, Jesus expressa gigante alegria sobre os seus discípulos. Por quê? Porque creram e exerceram a autoridade que Ele lhes concedeu. Eu quero te dizer uma coisa: no Éden, o que foi roubado do homem foi a sua autoridade. Uma das principais coisas roubadas da humanidade no Éden foi a autoridade. Deus tinha concedido a autoridade ao homem sobre o jardim. E Ele disse: governe. E Ele disse: nomeie os animais. E Ele disse: administre o jardim. Então Deus concedeu ao homem autoridade sobre a terra. Mas o homem ele abriu mão da sua autoridade, e Deus vai, na sua sentença, dizer: homem, eu te dei autoridade sobre a terra, mas porque você abriu mão dessa autoridade, Deus deu uma sentença: então maldita é a terra por sua causa. Olha o que Deus está dizendo: que quando nós caminhamos debaixo ou dentro da autoridade que Deus nos concedeu, o papel natural de viver essa experiência é abençoar a terra. Quando você caminha verdadeiramente dentro da autoridade de Jesus, a autoridade de Deus está sobre você, o que você causa naturalmente é abençoar a terra. E quando o homem não vive, ele abre mão da sua experiência de autoridade, a consequência natural é a maldição da terra. Nas palavras de Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente percebe isso na omissão do Éden. Quando o homem se omite viver debaixo da palavra de Deus, ele automaticamente se omite de viver debaixo da autoridade de Deus, e a consequência natural disso é uma terra amaldiçoada. Por isso a Bíblia vai dizer coisas como: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque uma nação que o Deus é o Senhor é uma nação que decidiu se colocar debaixo da autoridade de Deus, e então começa a governar a partir da fé em Deus, e aquilo começa a trazer vida. E o evangelista Mateus, ele está fazendo todo um evangelho para falar sobre a autoridade de Jesus, mas ele vai terminar o seu evangelho falando da autoridade que Jesus concede aos seus discípulos. Os últimos versículos de Mateus você já conhece: Mateus 28, 19 e 20. Alguém vai dizer como é que começa esse versículo? Portanto, ide, não é. Começa assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo e fazendo discípulos
de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deixa eu fazer uma pergunta: que coisas são essas? São as palavras que Jesus remeteu às multidões? Claro que não. Se Jesus está falando com discípulos, Ele está falando das coisas que Ele ensinou aos discípulos. Então a coisa aqui é muito mais séria. Ele está dizendo: olha, vocês que são discípulos, façam discípulos e ensinem a eles coisas que discípulos precisam saber. Eu te pergunto, o que discípulos precisam saber? Caminhar na autoridade de Jesus. Se tem um assunto que reina no discipulado, é ensinar pessoas a caminhar dentro do governo e da autoridade de Jesus. Esse é o objetivo do discipulado. O objetivo do discipulado é o reino de Deus vir através de um discípulo. Então ele tem que obrigatoriamente, um discípulo genuíno de Jesus, para ele fazer a vontade de Deus, ele tem que obrigatoriamente entender o que é autoridade. O que é autoridade espiritual? Sabe, tem pessoas que a gente olha para elas e elas emitem autoridade assim, no próprio ser delas, não é verdade? Parece ter algo especial ali. Mas eu quero te dizer que isso não é um carisma. Isso é uma escolha de mergulhar em conhecer a autoridade de Jesus. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. A primeira coisa que acontece ali no capítulo 2 de Mateus, agora fugiu, capítulo 3 de Mateus, é o batismo de Jesus. Então Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, uma das primeiras coisas que acontece no seu batismo é que a pomba desce sobre ele, representando o Espírito Santo, e uma luz vem do céu, e uma voz do Pai clama: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. E ele diz: a ele ouvi. Ali Deus está realicerçando a autoridade sobre Jesus. Ali o Espírito Santo é derramado sobre ele, para que ele caminhe em autoridade. Você vai ver isso no texto de Lucas. Antes dele enviar os discípulos, ele chega e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Ele colocou autoridade sobre mim, porque ungir é chegar para um rei e derramar óleo sobre ele, para que todo mundo veja, e a partir daquele momento, todo mundo sabe, a autoridade está sobre ele. A autoridade, ou tu chegar sobre um profeta e ungí-lo como profeta, e todo mundo veja, a autoridade de Deus está sobre ele. Por isso Jesus diz: olha, o Espírito do Senhor, ele está remetendo ao seu batismo. Ele está remetendo à cena do batismo, uma cena pública, que muita gente presenciou, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Para quê? Para fazer as coisas que um discípulo de Jesus tem que fazer: pregar boas novas aos quebrantados, proclamar liberdade aos cativos, a devolver a vista aos cegos, e anunciar o ano da graça de Deus. Basicamente, o que um discípulo de Jesus faz então? Ele expulsa demônio, libertando as pessoas dos cativeiros espirituais dela. Ele cura os enfermos, e ele proclama as boas notícias do Evangelho, e o seu exemplo está ali para dizer que Deus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então discipular é ensinar pessoas a agredir o mundo espiritual, é ensinar pessoas a viver de um jeito e ensinar de um jeito que os demônios se curvarão, é ensinar pessoas de que as enfermidades não são um fim na vida delas, mas existe uma autoridade em Deus,
para que os enfermos encontrem curas para suas almas e também para seus corpos físicos na presença de Deus. Essas são evidências, sinais da autoridade do reino de Deus. Tem uma mulher na África chamada Heidi Baker, que ela planta a igreja lá em Moçambique assim. Ela chega numa localidade, num povoado, já deve ter contado aqui, né? Ela chega num povoado e ela fala assim: tragam todos os cegos e aleijados. E aí ela cuida muito de crianças, ela tem orfanatos lá. E aí ela traz as crianças e bota as crianças para orar sobre os enfermos daquele lugar. E aí aqueles cegos que todo mundo conhece há 40 anos como cego, aquele aleijado que todo mundo conhece há 30 anos como aleijado, aquelas crianças tocam, pedem ao Pai que é bom, que é maravilhoso, para curar aqueles enfermos são curados. Ela deixa um discípulo lá para cuidar daquele povoado, naquela localidade miserável. Ela deixa um pastor lá e vai plantar outra igreja. Chama Ministério Iris, né, porque é em inglês, mas é íris dos olhos, porque a ideia do ministério é que eles vejam todo mundo com os olhos que Deus enxerga todo mundo. E aqui eu olho para o texto e eu vejo que Jesus está tentando ensinar isso para os discípulos. Então ele sai do seu batismo e ele toma de volta a autoridade do diabo, porque o diabo oferece para Jesus praticamente as mesmas coisas que ofereceu para Adão. E Adão perde a sua autoridade quando cede à tentação do diabo. E Jesus retoma esse histórico de autoridade, porque ele não cede. Então Mateus está dizendo assim: a autoridade que Adão perdeu, Jesus não perdeu. Jesus tomou de volta, Jesus exerce essa autoridade. E aí quando acaba a tentação, começa o capítulo 5, Jesus começa a pregar o Sermão do Monte. E no capítulo 7, quando o Sermão do Monte acaba, duas coisas acontecem. Primeiro ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado com um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparável a um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então vem os problemas, vem os ventos, vem as chuvas, vem os rios crescendo, e aquela casa que foi sobre a areia se espalha, porque não tem autoridade. Mas aqueles que caminham debaixo da autoridade, aqueles que decidem praticar aquilo que estão vivendo, vem os problemas, vem as dissensões, vem as chuvas, vem os ventos, os rios podem vir violentamente, mas ela não cai. Jesus está falando de autoridade, porque o que é autoridade se não viver o que prega? Autoridade é literalmente viver o que você ensina. O seu filho te ensina isso. Mas você não tem autoridade para falar não, você também mente? Acabou a autoridade. Pai, você também não tem autoridade para ensinar não, você é fofoqueiro. Mas quem prega as palavras, e é um exemplo dela, nós falamos assim: meu pai me ensinou direitinho, com o exemplo dele. Então, as pessoas, quando Jesus acaba de pregar esse sermão, com essas palavras, sobre os dois fundamentos, você vai ver no final do capítulo 7 de Mateus, que é antes do capítulo que a gente leu, elas vão dizer assim: Jesus, você é diferente dos outros mestres, porque você prega com autoridade. É o comentário das pessoas sobre Jesus, ou seja, o tempo inteiro o evangelho de Mateus está ressaltando a autoridade de Jesus. Então Jesus desce do monte, e a primeira coisa que acontece é encontrar um leproso. Capítulo 8, os 3 primeiros versículos, você vai ver, Jesus encontra um leproso ao descer do monte. E o que ele faz? Ele cura o leproso, mas espera lá. Eu quero te contar um pouco sobre lepra na Bíblia. A lepra era considerada uma punição divina a pecados. Então uma pessoa que tinha lepra era considerada merecedora daquela doença, porque aquela doença refletia exatamente o interior daquela pessoa. Mas Jesus, ele começou a pregar dizendo de que ele veio para curar o interior. Ele fala: não basta você olhar para você adulterar, não basta você se deitar com a mulher do seu irmão. Ele fala: se você olhar cobiçosamente, você adulterou.
Ele está dizendo de que Ele veio para limpar o interior da gente. Ele veio purificar não só os nossos corpos, nos perdoar dos nossos pecados, mas Ele veio inclusive para mudar as nossas intenções. Ele veio transformar interiormente, transformar o nosso coração. Então Jesus, depois de pregar que Ele muda o interior, Ele encontra um leproso, considerado interiormente um pecador, e Ele o cura externamente, para dizer: você está limpo também internamente. Em outras palavras, você está perdoado. Aquele paralítico de Cafarnaum, antes de Jesus, na verdade Jesus disse as duas coisas, né? Ele fala, antes de Jesus dizer levanta-te, ele disse o quê? Perdoados estão seus pecados. O que Jesus está fazendo? Ele está expressando a sua autoridade divina. Se só Deus podia colocar lepra em alguém, eu te pergunto, quem pode tirar a lepra? Só Deus. Só Deus podia tirar a lepra de alguém. Alguém que fosse curado de lepra, as pessoas diriam: foi Deus quem fez. Onde está Deus? Que nós queremos localizá-lo. Então Jesus cura aquele homem daquela lepra, afirmando que ele carregava verdadeiramente uma autoridade vinda de Deus. Então ele continua a caminhada dele. Você vai ver que esse é um dia bem cansativo para Jesus. Ele acaba de pregar, já deve ter sido cansativo até o final do sermão, sim ou não? Ele já está cansado por ter pregado. Quando ele acaba de pregar, ele desce da montanha. A primeira coisa é encontrar um leproso. Ele cura o leproso. Caminha mais um pouco, se você acompanhar o capítulo 7, ele encontra o centurião romano. E o centurião romano o aborda e fala assim: Jesus, pause, você já assistiu The Chosen? Se tu não assistiu, vou ter que falar quantas vezes. Você pode assistir até no aplicativo do The Chosen mesmo, não precisa ser nem na Netflix não. É uma série sobre Jesus e os discípulos. Se você perceber a série, os soldados romanos, como é que é o relacionamento deles com a fé judaica? Desprezo, sim ou não? Ridicularização, acham que é uma infantilidade, e geralmente é assim que as pessoas pagãs, ou até mesmo as pessoas ateias, enxergam a religiosidade, por exemplo, de um cristão. Debocham, ou torcem aquilo que cremos, tentam tornar o Deus de Israel um Deus universal, que aceita o pecado e tudo mais. Então eles tinham desdém sobre a religiosidade judaica, exatamente por ela ser a um único Deus poderoso, Yahvé. Eles eram ridicularizados, mas no meio de muitos romanos que ridicularizavam essa fé, aparece um centurião, ou seja, um homem da maior autoridade daquela localidade. E aquele homem vê o que Jesus está fazendo. Então não só os judeus, mas um estrangeiro, um romano, chega diante de Jesus e fala assim: eu reconheço sobre você a autoridade. Mateus está fortalecendo tanto o conceito de autoridade de Jesus no seu evangelho, que ele fala que até o centurião romano reconhece que há uma autoridade nele que não dá para explicar. Então aquele homem centurião chega para ele e fala: Jesus, cure o meu servo que está doente na minha casa. E Jesus fala: vamos lá. E ele fala: não precisa ir lá, Jesus, eu conheço de autoridade. Olha como Mateus enfatiza a autoridade. Eu conheço de autoridade, e se o Senhor daqui disser, seja curado, eu tenho coisa de autoridade, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade, e se eu disser a um homem, vá, ele vai, e se eu disser a outro, ele vem. Então apenas diga uma palavra, e o meu servo será curado. Então Jesus, aí, quando Jesus encontra a fé de verdade, ele para. Quando Jesus encontra credulidade de fato, ele para. Jesus poderia dizer apenas assim: tá bom, então seja feito segundo a sua fé, mas ele não faz isso, não é verdade? O que Jesus faz? Ele para, ele olha para todo mundo que está à volta e fala assim: esse homem é romano, mas eu quero te dizer uma coisa: em todo Israel eu não encontrei alguém com uma fé maior do que esse homem. O que Jesus está falando?
Ele deve ter olhado para os discípulos, porque olha só, em todo Israel incluía Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, Tomé, Tadeu, Judas, incluía todos os discípulos. E ele fala assim, em todo Israel, deve ter olhado para a cara dos discípulos assim, nem vocês, eu não encontrei uma fé igual a desse homem. Porque ao mesmo tempo que a falta de fé irrita a Deus, uma fé abundante o alegra, o atrai, chama-o à interação, chama-o à participação. É maravilhoso para Deus quando você decide viver por fé e exercer sua fé, e reconhecer a autoridade que há nele. Então Jesus fala isso, cura aquele servo, e Jesus está cansado, porque ele estava pregando, aí de repente no meio da descida do morro, ele teve que encontrar um leproso, do morro, do monte, e aí, depois ele encontra um centurião, aí ele fala assim, não, vou até na tua casa. Aí o centurião alivia, não Jesus, você está cansado, fala daqui que vai funcionar. Ele fala, uau, isso é extraordinário, ele cura, e aí ele continua andando, e a próxima parada de Jesus, graças a Deus, é a casa da sogra de Pedro. Tem comida, tem cama, tem descanso, tem acolhimento, sim ou não? Mas o que tem na casa da sogra de Pedro? A véia estava doente, ou seja, não tem comida, não tem cama, e a véia está doente, tem que curar a véia, não tem descanso. Então Jesus não descansa mais um pouco, então ele vai lá e cura a sogra. Aí você fala, agora eu curei a sogra, ela vai fazer comida, vai preparar uma cama, e eu vou ter descanso. É isso que acontece? Se você seguir a leitura do texto, você vai ver que nada disso acontece. Quando Jesus acaba de curar a sogra de Pedro, a Bíblia fala que as multidões começaram a se reunir em redor daquela casa, e trouxeram, para piorar, muitos endemoniados, enfermos. Bom, tudo que um pastor não precisa, na sua folga, alguém ficando possesso. Não é verdade? Oh, Deus, por favor, hoje não. Ai, ai. Então Jesus, pensando que vai descansar, de repente chegam multidões, e dentro dessa multidão muitos endemoniados, e a Bíblia fala que Jesus foi até aqueles homens e expulsou todos os demônios com apenas uma palavra. Com uma palavra ele manda todos embora, para ganhar tempo também para descansar, né? Será? E fala que depois ele curou, não com uma palavra, ele foi curando talvez de um em um, inclusive, todos os enfermos que lhe foram trazidos. E aí você fala, pastor, não, talvez o texto não mostrou, mas Jesus deu uma descansadinha. Eu quero te provar que não. Você vai continuando o texto, a Bíblia fala que chegam dois homens, um mestre e um outro homem, para Jesus, dizendo assim, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí Jesus olha para ele, porque alguém está pensando assim, não, é o velório, eu só vou ali no velório para me despedir e volto. Não é isso, irmão. Quando ele fala enterrar o meu pai, ele não faz ideia de quando o pai dele vai morrer. Ele sabe que o pai está idoso e talvez doente, então ele está colocando um prazo para começar a seguir Jesus. Gente, Jesus viveu 3 anos, se fosse esperar o cara enterrar o pai, talvez Jesus morria e o pai não foi enterrado. Então Jesus fala para ele assim, olha, os passarinhos têm ninhos, as raposas têm suas caverninhas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus desabafou ali na hora, falou, quer saber, eu estou cansado, e você vem me fazer esse tipo de proposta, olha para a minha vida, olha o que eu estou fazendo, olha o meu desgaste, olha o meu cansado, será que realmente isso aqui é vida para alguém que quer primeiro enterrar o pai? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Nós estamos trazendo vida, em outras palavras. Aí um outro fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Na verdade, para um ele diz, deixe os mortos enterrarem seus mortos, e para o outro ele diz, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E é tão evidente que Jesus estava cansado, mas faça um pause. Você viu Jesus pregando e as pessoas reconhecendo sua autoridade,
Você viu Jesus curando um leproso e mostrando que ele tinha uma autoridade divina. Você viu Jesus curando o servo do centurião, mostrando que até os romanos reconhecem sua autoridade. Você vê Jesus curando a sogra de Pedro, expulsando todos os demônios com uma só palavra, o que fortalece ainda mais a sua autoridade, e ele cura todos os enfermos. Então chega no versículo 23, que é onde a gente está agora. Jesus entra no barco. Eu aprendi a cantar uma música na minha infância, eu não lembro bem a melodia dela, eu lembro mais ou menos. Então a ideia não é cantar, até porque o pessoal do louvor vai me expulsar, né? Mas a música era assim: com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem. Não lembro o resto da música, mas o que importa é essa frase: que passe o temporal. É isso? Pronto. Aí, viu? E eu sempre criei que a melhor aplicação para esse verso era: o importante é que Jesus esteja no teu barco. Mas eu quero dizer que esse texto me passa uma segunda ideia. Porque os discípulos viram Jesus fazendo tudo o que fez. E o objetivo de Jesus com seus discípulos era que eles fizessem as mesmas coisas que ele fez e fizessem obras ainda maiores. Então, quando vem a tempestade, Jesus tem uma expectativa de que os seus discípulos tinham compreendido que ele estava ali para compartilhar com eles a sua autoridade. Então vem a tempestade e ao invés de eles conseguirem encontrar um lugar de fé, eles se encontram num lugar de pânico e terror. Ali parece que Deus está os testando para saber qual é o que eles haviam aprendido durante toda essa jornada. Mas o que acontece é que eles se desesperam e falam: Jesus, nós vamos morrer. E Jesus estava tão cansado que mesmo entrando água dentro do barco, ele não acordou, não é verdade? Ele só foi acordar quando os discípulos o abordaram. Jesus, acorda. Irmão, Jesus acordou no mau humor. Eu sou uma pessoa que acorda de mau humor. Eu queria que o meu sono fosse evangélico, né? Mas eu acordo de mau humor. Minha esposa fala: você com sono, se eu pudesse falar, eu falei, é igual você com fome. E eu acordo de muito mau humor, e assim, bate algumas horas da noite, assim, que eu já estou cansado. Eu não sou uma boa companhia, irmãos, nesse momento. Eu espero que nos outros eu seja, mas nesse tenho certeza que eu não sou. E eu fico imaginando, não sei se Jesus acordou mal-humorado pela mesma razão que eu, ou se Jesus está realmente apenas mal-humorado pela falta de fé deles. Então Jesus os repreende e fala: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Eu acredito que sim, uma das maiores aplicações desse texto é: com Cristo no teu barco tudo vai muito bem. Mas entendendo o conceito de autoridade, o desejo de Jesus, o que me realmente faz perceber que ele ficou chateado é o fato dos discípulos o acordarem, ao invés de eles mesmos repreenderem aquela tempestade. Porque é como se fosse uma frustração no coração de Jesus: vocês são meus discípulos, eu estou treinando vocês para isso, e parece que até agora vocês não compreenderam a autoridade que está sobre vocês. Eu lembro que nessa história pessoal minha, de construção, de entendimento das Escrituras e da autoridade que ela me concede, eu vivi alguns episódios interessantes. Um deles, por exemplo, tem a ver literalmente com expulsar demônios. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, ao longo desses anos que a gente está junto. Que quando meu pai ganhou uma irmã lá de Arraial do Cabo, a irmã Nadir, ela tinha um centro na sua casa,
E ela se converteu ao Evangelho. E a partir dali ela decidiu tornar aquilo ali, em vez de um centro de trabalhos, ela decidiu transformar numa congregação batista. E aí o meu pai começou a ministrar cultos naquela congregação, mas algumas pessoas ainda estavam passando por libertação, e alguns cultos que a gente estava lá, a filha dela às vezes manifestava demônios, e eu, sei lá, 11 anos, 12, eu não lembro a minha idade na época, morrendo de medo daquilo. Eu vi aquela mulher manifestando, falei, meu Deus, o que é isso? E aí meu pai ia lá, repreendia, orava, expulsava, e aí tudo seguia. Aí no outro dia que a gente ia lá, graças a Deus eu só vi umas 2 vezes essa cena. E eu lembro quando eu virei pastor, quer dizer, quando eu estava ainda no seminário, mas liderando já lá na IBA da Barra, uma irmã ligou e falou assim, olha, tem um menino possesso aqui, tem alguém para vir aqui expulsar esse demônio? Aí eu falei, é minha oportunidade. E eu fui lá, junto com um irmão lá, que já tinha uma experiência, e a gente ficou orando e tudo mais, e aí a gente achou uns negócios lá, que a gente achou que não era bom ter na casa, a gente pegou aqueles negócios, falou, podemos jogar isso fora? A mulher da casa era dona de um bar, aí deixou a gente pegar tudo aquilo, a gente levou, tacou no lixão. E aí 2 dias depois a irmãzinha da nossa igreja, que era vizinha dela, falou, olha, a mulher mandou agradecer muito, que o filho dela melhorou 100%. Aí eu falei, mas apanhei muito, irmão, não sabia nem direito o que eu tinha feito naquele dia, eu só falei um monte de coisa lá, em nome de Jesus e tudo mais. E eu lembro que eu fui vivendo algumas experiências, e aí quando a gente foi aprofundando, eu fui descobrindo o tamanho da minha incredulidade. Eu conto sempre uma história de uma mulher que, numa vida vitoriosa, foi liberar perdão para o seu ex-marido que tinha morrido, e ela tinha que perdoá-lo por ter morrido. E eu falei assim, fala que perdoa ele. Ela fala, eu perdoo meu marido. Aí deu um negócio assim, fala em nome de Jesus. Falei, agora fala, eu perdoo meu marido. Ela, eu perdoo meu marido, em nome de Jesus. Aí manifestou o demônio, aquela coisa, levamos ela para a salinha, e eu lá expulsando aquele demônio, sai, e o demônio, eu não vou sair. Eu falei, sai em nome de Jesus, eu não vou sair. Eu estava uma briga, sai em nome de Jesus, eu não vou sair. E aí tinha o pastor que estava pregando, tinha um pouco mais de experiência, e até consciência de autoridade do que eu. Aí entrou aquele pastor na sala, me pediu educadamente assim, deixa eu lidar com isso nesse momento. Aí eu sabia que ele tinha mais experiência, soltei, solta ela. Eu estava segurando ela, dando ordem no ouvido. Ele, solta ela, eu soltei. Aí ela rodou assim, chegou na parede, ficou assim que nem uma lagartixa parada na parede assim. Aí eu falei, que estranho. E o demônio, que toda hora que eu falava, sai em nome de Jesus, ela falava, eu não vou sair. Detalhe, né? Chegou uma hora que ela falou assim, ela já largou o cigarro, ela já largou a bebida, mas perdoar não. O diabo não precisa de tudo, né? Só precisa de um pedacinho. Só precisava manter uma coisinha na vida dela, não precisava manter tudo. E aí o pastor falou para a gente assim, ora pedindo para jogar fogo nesse demônio. A gente começou, fogo nele, Senhor, fogo nele. Não quero dar explicação teológica não, foi o que o pastor mandou fazer, a gente estava junto, entendeu? Fogo nele, Jesus, vamos lá. E aí o demônio falou assim, eu não vou sair. Aí o pastor chegou perto e falou assim, você vai. Aí o demônio, eu vou. Aí eu olhei aquilo e falei, que autoridade, né? Eu fiquei assim, caramba, porque o que ele tem que eu não tenho, né? Fiquei assim, o que esse homem tem que eu não tenho? Aí o demônio, eu vou. Chegou a afinar a voz, eu falei, seu demônio, safado. Aí tudo bem. E aí ele deu uma ordem lá, o demônio saiu. E aquilo ali me deixou mal. Por quê? Literalmente essa pergunta, o que esse homem tem que eu não tenho? E se eu fosse um discípulo, como sou, de Jesus, mas Jesus estivesse presencialmente aqui, o que Jesus ia falar para mim? Você é incrédulo. É por causa da sua pequena fé. E aonde ficou claro para mim que eu deveria fortalecer a minha fé? O dia que eu estava expulsando também demônio de uma situação, de uma pessoa, e aí também custava sair, eu estava meio frustrado. Eu falei assim, eu não tenho ministério de libertação não. Pensei,
Aí eu fui conversar com a irmãzinha de intercessão, irmã Assunção, uma irmã fortinha, que tinha lá, humildezinha, lia português tudo errado. Outro dia ela foi me fazer um devocional comigo da Bíblia, ela interpretou o texto baseado no erro de português que ela cometeu, e aí eu falei, glória a Deus, edificou mesmo assim. Pensa uma mulher de Deus, com pouco conhecimento formal, mas uma grande mulher de Deus. E aí eu falei, irmã Assunção, você aí que é mais experiente, por que às vezes eu estou expulsando demônio, e ele não quer sair, eu falo a palavra mágica, em nome de Jesus? Não é palavra mágica, né, irmão? Já começa aí. O nome de Jesus não é palavra mágica, é uma chave de autoridade. O nome de Jesus é o que você sabe que concede autoridade para você. Então não é falar o nome de Jesus várias vezes que vai expulsar um demônio, é confiar que nessa autoridade, falar uma vez é suficiente. Eu ainda não sabia disso, eu usava como palavra mágica. Não, já entendi que eu tenho que falar em nome de Jesus e o demônio vai sair. Só que chegava a níveis que eu não resolvia. Tinha demônio fraquinho que saía na hora, mas tinha situações que eu não rolava. E aí ela falou assim, pastor Tiago, faz o seguinte, pastor Tiago, quando você for expulsar um demônio, e ele não quiser sair, fala assim para ele, demônio, a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 10, ou Lucas capítulo 10, que Jesus deu autoridade para os discípulos. Aí você fala assim, e eu sou discípulo de Jesus, então se Jesus deu autoridade para os discípulos expulsarem demônio, e eu sou discípulo de Jesus, porque a palavra está dizendo, sai em nome de Jesus. Você acredita que aumentou 80% a minha efetividade? Só porque eu entendi que o demônio crê na palavra. O único bobo que não acreditava era eu. Eu descobri que o diabo crê mais na palavra que eu. Ele cria 100%, porque ele obedece baseado nela. Mas eu não expulsava 100%, por quê? Porque eu mesmo talvez não estava exercendo a autoridade e a fé que a palavra dizia que eu tinha. E aí, avançando, eu ainda senti que estava 80%, que eu tinha entendido, mas ainda alguma coisa não estava legal. Aí eu fui num treinamento do pastor Oswaldo Lobo, que veio aqui dar treinamento para a gente sobre essa questão de batalha espiritual e tudo mais. E aí o pastor Oswaldo Lobo nos treinamentos falou assim, irmãos, aí eu volto naquele texto do endemoniado mudo, que os discípulos não conseguem expulsar, mas Jesus chega lá e fala, a geração incrédula expulsa. E aí eu lembrei desse episódio do pastor Oswaldo Lobo, e ele falou assim, quando você for expulsar um demônio, faça como Jesus fez. Aí ele cita esse texto, e o texto diz o seguinte, que Jesus chegou, repreendeu os discípulos, e falou assim, e mandou o demônio sair. A Bíblia fala que quando Jesus mandou o demônio sair, o demônio começou a se debater no chão, rolar no chão ali, deu um grito gigantesco e saiu. Obrigado. Saiu. Aí o pastor Oswaldo Lobo falou assim, você só precisa dar a ordem uma vez. E ele falou assim, tudo o que acontece entre a ordem e a saída é o demônio se debatendo. Inclusive ele contou histórias assim que para mim são mirabolantes, não no sentido de desconfiar, é que realmente é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Ele falou que ele já deu ordem a um demônio e ele saiu 2 dias depois. Aí isso eu não vou explicar hoje não, que é outra pregação. Isso aí já é um negócio que eu nem posso afirmar que foi assim, mas eu entendi o que ele quis dizer. Uma vez é suficiente. E tem espíritos que são chatos, fica ali, não vou sair mais. Se você crê na autoridade com que você deu a ordem, você não precisa dizer de novo. Às vezes, aí eu comecei a viver esse princípio. Aí esquece. Aí eu criei que uma vez é suficiente, e quem me concede a autoridade é a palavra, ficou ruim para o diabo. Ficou ruim para o diabo. Eu já vi tantas experiências depois disso, que testificam que o que a gente precisa de fato é crer que a palavra de Deus nos confere toda a autoridade que precisamos.
e que o discipulado de Jesus é Mateus 28, 18, 19 e 20, toda a autoridade, Jesus falando, gente, vamos supor que eu sou Jesus, só nesse momento, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então, eu te dou essa autoridade, vão, façam discípulos de todas as nações. E é interessante que o texto termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu achava que esse convosco era uma coisa poética de Jesus, aonde eu estiver, o Espírito Santo vai estar ali, me acolhendo, me confortando, me amando, como Ele é fofinho, está sempre comigo, meu companheiro. Eu pensava isso, mas vamos trazer para o contexto do próprio versículo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu tenho mandado. Que coisas são essas? O Espírito do Senhor está sobre você, e Ele te ungiu para pregar as boas novas, proclamar liberdade aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, e anunciar que é chegado o tempo da graça de Deus sobre a vida das pessoas. É isso que precisamos ensinar para os discípulos de Jesus, que a autoridade de Jesus os atinge, e que só dá para viver o discipulado se ele for um discipulado de manutenção da autoridade que nos foi dada por Jesus. E estar convosco todos os dias até a consumação do século, sabe o que significa? Uma confirmação de que a autoridade dele vai estar sobre nós, a presença também, óbvio, o acolhimento também. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito, e nosso Espírito, quando se entrelaça ao dele, clama Abba. Mas a verdade é que a ordem aqui não está sendo às ovelhas, está sendo aos discípulos. A minha pergunta é: qual é a sua consciência da autoridade de Jesus? Quanto você está consciente da autoridade de Jesus sobre a sua vida? Quanto você está consciente de que, se você é um discípulo de Deus, você precisa caminhar exatamente dentro dessa autoridade? Quantos atos da sua vida expressam fé naquilo que Ele pode fazer? E quantos atos da minha e da sua vida expressam incredulidade, que o deixa chateado? Jesus não fez questão de esconder nas Escrituras o quanto a ausência de fé nos nossos corações nos deixa chateado. Engraçado que essa música a gente canta, Tu és poderoso, é como eu pude esquecer o que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que não podes operar. Interessante, né? Deus quer estabelecer na sua vida um tempo de consciência de autoridade, consciência da sua presença aqui e agora, e Ele quer nos convidar a não permitir mais que as chaves do reino e da autoridade na nossa vida sejam dadas na mão de Satanás. Se você fracassou na sua fé em algum momento, você precisa se levantar e dizer: Deus, então o Senhor vai me ensinar a crer. Então o Senhor vai me ensinar a crer. Então o Senhor vai me ajudar na minha jornada, para que eu me torne daqueles discípulos que não criam e que temiam pela sua própria vida, para um homem cheio de fé e esperança naquilo que o Senhor faz e vai fazer na minha vida. Minha pergunta é: você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Então está na hora de parar de pensar que aprender a Bíblia é aprender um beabazinho bíblico
para dizer que você sabe que Jesus é bom, e começar a entender que a escola de guerra vai falar assim: eu vou caminhar em autoridade nessa terra, eu vou caminhar debaixo dessa autoridade, eu vou exercer a minha fé sobre a vida das pessoas, eu vou ver os enfermos e Deus vai me usar poderosamente. Eu vou ver as pessoas opressas, em depressão, tristes, amarguradas, e eu vou ter uma palavra de Deus sobre ela. Eu vou ser um instrumento e um canal de Deus para que a terra não seja uma maldição aonde eu estiver. Nós estamos decidindo viver 40 dias de jejum e oração. Esses 40 dias vão fazer duas coisas na nossa vida, pelo menos. A primeira é nos tornar conscientes que tem um lugar mais fundo em Deus para a gente ir, amém? A segunda coisa é, se o diabo consegue dar uma rasteira na gente na primeira semana, ou se nós vamos ser perseverantes e dizer assim: eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida nesse tempo, eu creio que eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e eu vou me revestir de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir ao diabo e resistir ao dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firme. Deus está nos desafiando a ser uma igreja que caminha ciente da presença e da autoridade de Jesus, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero orar com você, mas eu quero fazer uma oração muito especial pela sua vida. A oração que eu quero fazer com você e pela sua vida é uma oração onde você vai dizer assim: Deus, a partir de hoje eu realmente quero caminhar dentro da sua autoridade. E talvez você se pergunte: pastor, como é o primeiro passo para que eu verdadeiramente experimente a autoridade de Jesus tomando a minha vida? Qual o primeiro passo para eu ser verdadeiramente usado por Deus? Qual o primeiro passo para que eu sinta que o poder do Espírito Santo flui sobre a minha vida? A palavra de Deus diz que o primeiro passo é primeiro você reconhecer a autoridade de Jesus sobre a sua vida. O primeiro passo é você deixar Deus estabelecer a autoridade dele sobre o seu coração. É você dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu te recebo na minha vida e eu te dou o governo da minha história. Pode começar, Senhor, derramando a sua autoridade sobre a minha vida. Eu quero estar pronta a te ouvir e te obedecer. Eu sou teu, Senhor. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, antes de qualquer outra coisa, é dizer: Senhor, eu quero estar debaixo da tua autoridade. Pode guiar os meus passos, pode guiar a minha vida. É assim para todo mundo. O primeiro passo que a gente dá diante de Deus é dizer: Senhor, pode ser o Senhor da minha vida. Eu agradeço a Deus por ter feito isso quando eu tinha 7 anos de idade, porque até uma criança muito nova é capaz de reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. E eu acredito que provavelmente foi essa a única razão pela qual eu nunca desviei. Eu já falhei muito, já pequei muito, continuo sendo um homem miseravelmente pecador, como qualquer outro, mas nunca passou no meu coração a vontade de abandonar Jesus. E eu nunca me afastei da sua igreja. E eu tenho certeza que isso só aconteceu na minha vida porque um dia eu realmente deixei Ele ser o Senhor da minha vida. Eu não presto para outra coisa sem ser de Jesus. E eu não saberia a razão da vida e da existência se não fosse Deus. E hoje eu quero te dizer que é um dia perfeito para você dizer: Senhor, eu também quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu também quero caminhar debaixo da sua autoridade.
E eu também quero experimentar o que o Senhor pode fazer na vida de alguém que se rende ao Senhor. Se você hoje quer se render ao Senhor e entregar a sua vida a Ele, feche seus olhos no seu lugar, faça uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero a Tua autoridade sobre mim, eu quero a Tua mão sobre a minha vida, eu quero viver crendo nos milagres e no poder do Senhor. Eu quero crer na Tua palavra definitivamente e deixar que ela transforme a minha vida em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, mas eu me coloco diante do Senhor hoje, em nome de Jesus, amém.